Imagine que você está no meio de um supermercado lotado em uma tarde de quinta-feira, véspera de feriado. A energia é frenética, os carrinhos estão transbordando. Mas se você caminhar em direção à peixaria, verá algo fascinante. Há uma fila dobrando a esquina, pessoas esperando pacientemente por bacalhau, tilápia ou salmão, como se fosse a última fonte de proteína da Terra. Se você perguntasse a 10 dessas pessoas por que estão ali, 9 provavelmente dariam uma variação da mesma resposta. É tradição, ou é o que se faz na Sexta-feira Santa. Mas você já parou para se perguntar por que um gatilho psicológico coletivo dispara na mente de bilhões de pessoas nesse dia específico? Por que o cheiro de cebola e alho refogando com um pedaço de peixe parece um requisito espiritual e não apenas uma escolha culinária? Muitas vezes dizemos a nós mesmos que estamos apenas seguindo uma regra religiosa, mas a verdade enterrada no nosso cérebro é muito mais complexa e, honestamente, muito mais humana. Não é apenas sobre o peixe, é sobre como nossa mente anseia por estrutura, como processamos a culpa coletiva e como usamos a comida para ancorar nossa identidade em um mundo que muitas vezes parece estar à deriva. Quando olhamos para na história dessa prática, geralmente focamos no que e não no porquê. Tradicionalmente, na fé cristã, a sexta-feira é um dia de penitência para comemorar a crucificação de Jesus. Por séculos, a Igreja determinou a abstinência de carne de carneiro ou boi, definida como carne de animais de sangue quente. Mas os peixes? Os peixes eram vistos como animais de sangue frio, vindos de um elemento totalmente diferente, e por isso eram permitidos. Esse é o marco histórico. Mas se descascarmos as camadas e olharmos pelo prisma da psicologia, algo muito mais profundo começa a emergir. Pense na última vez que você tentou quebrar um hábito ou começar um novo. Seu cérebro, geralmente, odeia ouvir um não. Se eu te disser para não pensar em um elefante rosa, você imediatamente visualiza aquelas orelhas enormes e rosadas. Então, quando uma tradição diz a um grupo massivo de pessoas: "Você não pode comer carne hoje", cria-se um vácuo psicológico. Nós não gostamos de vácuos. Nós gostamos de substitutos. Não paramos apenas de comer carne. Nós pivotamos coletivamente para o peixe, transformando uma restrição em um ritual de celebração. A tradição de comer peixe na Sexta-feira Santa é um dos pilares da cultura brasileira, funcionando como um ponto de intersecção entre a fé, a mesa farta e a identidade nacional. No Brasil, essa prática vai muito além do preceito religioso. Ela é um rito de passagem anual que une gerações e reforça os laços familiares. Para entender a força desse costume, precisamos olhar para os ensinamentos daquele que inspira a data. Jesus Cristo frequentemente utilizava a linguagem da simplicidade para transmitir mensagens profundas sobre compaixão e renúncia. Em suas pregações, ele enfatizava: "Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me." Lucas 9, 23. Essa citação resume o espírito da Sexta-feira Santa para nós. O ato de substituir a carne pelo peixe é a tradução prática desse negar-se a si mesmo. É um pequeno exercício de disciplina e memória em respeito ao sacrifício de Jesus. Não é sobre o que falta no prato, mas sobre o que preenche o espírito. Além disso, a figura do peixe é central nos ensinamentos de Jesus, que escolheu pescadores como seus primeiros discípulos e lhes disse: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." Mateus 4:19. Para o povo brasileiro, essa conexão bíblica ganha cores locais. O Brasil é um país de rios imensos e um litoral vasto, onde o peixe sempre foi símbolo de sustento e milagre. Quando uma família brasileira se reúne
para comer um bacalhau, uma moqueca ou um peixe assado na brasa, ela está celebrando a ideia da partilha. Jesus ensinou que o pouco, quando abençoado e dividido, torna-se muito, como vemos no milagre da multiplicação dos pães e peixes. A importância dessa tradição no Brasil reside no fato de que ela interrompe a pressa do dia a dia. Em uma sociedade cada vez mais digital e acelerada, a Sexta-feira Santa força uma pausa. É o dia em que o comércio silencia e as cozinhas ganham vida. Para o brasileiro, a comida é uma linguagem de amor. Preparar o peixe é um ato de cuidado com o próximo, refletindo o mandamento maior. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 15, 12. Essa tradição é importante porque mantém viva a nossa memória afetiva. Ela liga o neto ao avô, o presente ao passado. Mesmo para aqueles que não frequentam a igreja regularmente, o peixe na sexta-feira é um símbolo de respeito à história da própria família e aos valores de humildade e sacrifício que Jesus personificou. No fim das contas, a tradição sobrevive no Brasil porque ela nutre não apenas o corpo, mas a alma de um povo que encontra na mesa o seu maior altar de união. E agora que você entende que esse peixe no seu prato é, na verdade, um símbolo de conexão, memória e uma pausa necessária para uma sua mente, eu quero te convidar a viver esse momento com mais presença. Hoje é Sexta-feira Santa. É o dia de silenciar o barulho lá fora para ouvir o que o coração tem a dizer, lembrando do ensinamento maior de Jesus sobre amor e sacrifício. Que o seu almoço ou jantar hoje não seja apenas uma refeição diferente, mas uma oportunidade real de partilha com quem você ama. Se esse vídeo te ajudou a enxergar essa tradição com outros olhos, aproveite para se inscrever aqui no canal e continuar essa jornada de autoconhecimento com a gente. Agora me conta aqui nos comentários. Qual memória essa data traz para você? Qual é aquele prato que nunca pode faltar na sua mesa hoje? Vou adorar ler as histórias de vocês. Um ótimo feriado, uma reflexão profunda e nos vemos no próximo vídeo.